Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Nada nessa vida é por acaso. Nada nessa vida é por querer. Oh baby, tudo nessa vida tem seu preço. E se você quiser, tem que pagar pra ver. Aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar. Aonde você quiser, eu vou. I wanna be, oh. Tudo que eu queria nessa hora era que você me desse a mão e me beijasse bem devagarinho e que me fizesse sentir emoção. Oh, oh, oh. I wanna be where you are. I wanna be. Aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar. Aonde você quiser, eu vou. Aonde você quiser, eu vou ficar. Aonde você... Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Aonde você quiser, muito gostosinha essa música, né? aonde você quiser, eu vou ficar. Tocava ela lá no tempinho da Rádio Santana. Tempinho que eu fazia vários programas lá na rádio. Tinha o Pop Rock na Veia, depois Pop Rock Total, Sequência Total, Fim de Noite, Cantinho Romântico, Hora do Esporte. Vários programas que eu apresentava lá na Rádio Santana, que foram surgindo as oportunidades e eu fui fazendo, né? Era a primeira rádio que eu trabalhei, então era uma rádio comunitária também, então às vezes tinha vários horários vagos e aí eu ficava enchendo o saco do chefe pedindo pra deixar eu fazer os horários lá na rádio e aprendi muita coisa lá. E esse CD eu ganhei lá, a música que tava tocando nesse CD aqui. E é sempre muito bacana estar com vocês aqui no Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Você pode me seguir nas redes sociais, @EuriBenevento, Euri com Y. Tô no YouTube também, youtube.com/EuriBenevento. Twitter, Instagram e Facebook são por lá também que eu compartilho os links dos nossos episódios aqui do Terça Nobre. Sempre mandando meu muito obrigado a todo mundo que tá sempre ligado com a gente aqui no Terça Nobre, hein? Para você que está ouvindo pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, Anchor, várias outras plataformas também que tocam os episódios do podcast, você consegue assistir também com imagem, tá? youtube.com/EuriBenevento, aí você aproveita, já se inscreve no canal e compartilha com a galera também. E pode fazer seu comentário também, a sua sugestão de tema lá no YouTube, lá nos comentários do YouTube, você pode também fazer seu comentário, mandar sua pergunta pro tio Chicória, que é sempre muito bem-vindo aí a participação de toda a galera aqui no Terça Nobre, então fica à vontade. O episódio da semana passada foi o episódio de número 23 da 4ª temporada e o Terça Nobre só contando e contando. Agora em março a gente vai chegar no nosso 3º ano de Terça Nobre, olha só que maravilha, que beleza. Esse foi o episódio da semana passada, número 23, foi o episódio A Máquina do Tempo. A gente conversou um pouquinho, né, sobre viagem no tempo, sobre como a gente fica com a cabeça quando a gente encontra, né, fotos, vídeos, ouve músicas também e que remete, né, a gente a outros tempos, né? Então, que nem eu sempre brinco aqui com o tio Chicória falando de novelas antigas, mas que nem quando reprisa alguma novela não vale a pena ver de novo, então quando vê na internet também novelas antigas, meio que a gente volta, né, para aquele tempo. Então, se você pegar lá quando voltou a passar o Clone, então você assiste na TV, mas aí você lembra também o que acontecia naquela época, né? Ah, você estava na escola, você trabalhava em tal lugar, você frequentava tais lugares, você conhecia tal pessoa e você andava com aquela pessoa. Então, assim, não só você assistir uma novela antiga, um filme antigo, que vai te trazer a lembrança do filme, mas vai trazer também a lembrança da época que você assistiu pela primeira vez, né? Que nem quando a gente vai no cinema, né? A gente assiste um filme no cinema, aí depois a gente fala assim, nossa, eu assisti esse filme no cinema. Todas as vezes que passar na televisão,
todas as vezes que passar em qualquer outro lugar, que você for em algum lugar e esse filme estiver passando, você vai lembrar que você assistiu esse filme no cinema. Isso marca muito, né? Então aí você lembra o que aconteceu naquele dia, você tem uma noção. E é que nem eu falo, às vezes dependendo da lembrança, né? Se a lembrança for muito forte assim, a gente consegue até sentir o cheiro, assim, da época, né? O perfume das coisas. Então é um negócio, assim, que é muito doido, né? Então é muito gostoso conversar sobre isso, né? Até tem um tema, assim, que eu já deixei pra fazer com o meu amigo Ângelo também, que participou de episódios bem anteriores aqui no Terça Nobre, mas a gente sempre queria fazer um episódio especial falando sobre filmes de viagem no tempo, né? Cheguei a fazer alguns episódios sobre isso também, falando, mas assim, é uma coisa que é muito legal de conversar, né? Tanto filmes, como livros, como teorias, né? Então é muito legal conversar sobre viagem no tempo. Então, como nos últimos episódios também eu estava falando muito sobre lembranças, sobre saudade, eu falei, vou fazer um programa falando sobre Máquina do Tempo. Então foi um episódio bem legal também, relembrando algumas coisas e também falando sobre coisas que nos fazem querer lembrar mais, ou então que nos fazem viajar na mente, como se a gente estivesse realmente voltando no tempo. Então, se você ainda não assistiu, não ouviu esse episódio, você pode ir lá no youtube.com/benevento na playlist, né? Tem as playlists lá. Aí tem a playlist do Terça Nobre com todos os episódios. Aí você consegue acompanhar o episódio anterior. Se você não quiser ir pelo YouTube, dá pra você pesquisar também nas plataformas de áudio. Pesquisa lá como Terça Nobre ou então como Euri Benevento, que você consegue achar todos os episódios. Inclusive o episódio da semana passada, episódio de número 23 da 4ª temporada. Olha só, ficou silencinho aqui. Agora sim, vamos lá. Sobe a trilha, DJ. Bora dançar! Já é hora de girar o botão aleatório, hein? Primeiro vamos dançar mais um pouquinho aí, bora agitar. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Vamos ao tema de hoje. Eu ia começar com uma outra música também no programa, até que tinha a ver com o tema, né? Mas eu falei, não, vou começar com uma musiquinha mais animada. Que aí eu tava fuçando porque, que nem eu falei, aquela questão dos direitos autorais do YouTube, não tem muita música que barra, né? Essa música tava guardada aqui num CDzinho antigo. Falei, vamos tocar ela, é uma música que fazia tempo que eu não escutava. Mas a música que eu ia entrar no começo do programa falava um pouquinho sobre esse tema também. Então o tema vai ser Sempre Haverá um Amanhã. E a gente tem conversado muito, né, nos episódios anteriores também sobre lembranças, sobre passado, sobre saudade, onde mora a sua saudade, né? Tem um episódio que tem esse título aqui no Terça Nobre, né? Essa semana eu tava conversando com um amigo e a gente tava falando sobre a dificuldade de amadurecer, a dificuldade de lidar com muitas coisas, né, na vida. E aí a gente começa a perceber que tem certas coisas que só a gente mesmo pode resolver, que nem eu falei no episódio da semana passada. Tem certas coisas que acontecem na sua vida que só você vai poder resolver, que ninguém vai poder resolver por você, ninguém vai poder fazer por você, né? Que nem às vezes a gente brinca falando de pessoas que moram sozinhas, né? Então se você não lavar a louça, ela vai ficar lá até a hora que você resolver lavar. Ela não vai se lavar sozinha. Aquela conta que entra por baixo da porta, você precisa pagar ela, né? Ela não vai ser paga sozinha. Assim como tem um episódio do Porta dos Fundos, né? Que o cara vai morar sozinho. Ele fala isso, ó lá, essa gaveta aqui não tá enchendo de roupa. Ó lá, essa conta que entra por baixo da porta aqui, da onde que sai isso? Ó, essa pia com a torneira pingando, ela não para de pingar. Então assim, ele não entendeu ainda que ele que precisa resolver, que ele tá na vida adulta. É uma sátira, é uma brincadeira, mas faz parte da vida de muita gente, que às vezes chega, né, na vida adulta e não consegue lidar com muitas coisas. O que, assim, muita gente que chega na vida adulta e não consegue lidar com muitas coisas, né? A gente tá sempre num eterno aprendizado, né? E a gente tava conversando sobre isso e também falando sobre essa questão de passado, presente e tal. E é uma coisa também que às vezes a galera usa e fica parecendo clichê, mas é uma frase que faz sentido, né? Que nem o passado é passado, não há mais o que você possa fazer. O futuro ainda não aconteceu, então você também não sabe o que vem exatamente pela frente. O passado já foi, o futuro não existe, e o que existe é o presente. Então o que você tem é o presente, você ganhou um presente. Então o seu presente é um presente, né? Então é uma coisa clichê, mas é verdade. A única coisa que você tem concreta, de verdade, na sua mão ali na sua frente, é o seu presente. Não dá pra você fazer nada em relação ao passado, e você também não pode ficar preso com medo do que vai acontecer no futuro. E aí você não vive nem o presente e nem o futuro quando ele chegar, que é meio clichê, mas é verdade. Então às vezes a gente fica sempre tentando atropelar as coisas, né? Fica tentando resolver tudo de uma vez, e tem certas coisas que elas não podem ser resolvidas de uma vez só, ela precisa ser resolvida aos poucos.
É que nem a gente fala, né? Como eu já falei de frases clichês também, mas, por exemplo, o pessoal fala muito assim, um dia de cada vez, um dia após o outro, né? Então tem certas coisas que realmente precisam ser passadas dia por dia, né? Tem coisas que precisam acontecer hoje, aí você espera o resultado, e aí amanhã você tem um pouquinho mais de paciência. E muitas vezes a gente tem essa coisa de querer resolver tudo de uma vez pra meio que se livrar, sabe? Eu tô nervoso, eu tô brigando muito, então vamos terminar esse relacionamento porque tá chato. E aí, que nem eu já falei aqui várias vezes, às vezes a gente quer que acaba aquela briga, aquela situação, aquela coisa que incomoda. Não exatamente que queria que acabasse o relacionamento, só que às vezes, pra encurtar as coisas, pra encurtar o caminho, a galera termina o relacionamento, né? Já corta, como diz o ditado, corta o mal pela raiz, então não tem nem bom e nem ruim, corta tudo de uma vez. Então não aproveita nada bom e não tira nada ruim. Só que às vezes era possível tentar consertar, era possível melhorar aquela situação, só que muitas vezes a gente prefere isso, a gente quer cortar uma pela raiz e a gente tenta se livrar de uma vez, né, daquela situação. Não só a questão de relacionamentos, mas outros problemas também. Às vezes a gente prefere assim, a gente prefere cortar tudo de uma vez sem tentar lutar por aquilo. Às vezes tinha mais campo pra lutar, tinha mais espaço, mas é porque a gente não quer esperar. A nossa ansiedade não deixa. Então a gente sempre quer viver o mais rápido possível, só que não tem como isso, né? A gente precisa viver um dia de cada vez. É que muitas vezes a gente deixa passar, porque tem alguns dias que são mais simples, né? Às vezes a gente tem aquele dia mais tranquilo, dia de folga, então você vai ficar em casa assistindo série, assistindo filme, que nem aquele domingo preguiçoso que você não quer fazer nada, que você quer, não, hoje eu não vou fazer nada, ou então quando tá muito frio, você quer ficar debaixo do cobertor vendo televisão. E aquele dia parece que foi um dia, assim, meio perdido, né? Porque você não fez muita coisa, assim, fora, né? Você só ficou ali vendo filme, assistindo série, lendo um livro, ou ficou em casa comendo alguma coisa. Então, assim, são aqueles dias que parece que a gente descartou, né? Que não aconteceu nada de muito importante. Mas aquele também foi um dia na sua lista. Então, os dias, eles acontecem um de cada vez. É que a gente tem essa pressa e essa vontade de querer resolver tudo de uma vez. E o amanhã ele chega independente disso, né? Então mesmo que a gente às vezes esteja querendo aproveitar ao máximo aquele dia, ele vai acabar. E quando a gente esteja só tranquilinho ali, levando bem tranquilo, ele acaba também. E muitas vezes a gente não tem essa dimensão, né? Por exemplo, naquele filme do Jim Carrey, né? Que é um filme de comédia, acredito que a maioria já assistiu. Mas tem um momento que tá um caos lá na vida dele. E aí ele pede ajuda pra Deus, e aí Deus conversa com ele e fala, vamos limpar aqui a casa. Aí ele começa passar um pano lá num salãozão bem grandão assim, e conversando e vai limpando, e meio que vai se acalmando aquele caos, ele vai ficando tranquilo. E aí ele fala assim, de vez em quando eu tô assim, eu faço isso, eu dou uma organizada nas minhas coisas, na minha casa tal, e é uma maneira de eu organizar um pouquinho o meu caos, né? Eu sei, né, que às vezes a vida da gente tem problemas muito mais sérios pra resolver, que não é simplesmente você limpando uma casa que você vai ficar mais tranquilo, eu sei disso, mas aquilo traz uma lição de mostrar pra gente resolver os nossos problemas, às vezes com mais leveza, com mais tranquilidade. Às vezes, por mais caos que esteja, você precisa ter aquela tranquilidade pra resolver. Você precisa pôr a cabeça no lugar e pensar o que você pode fazer. E é verdade, quando a gente para pra arrumar as nossas coisas, né? Um dia você pega, não, deixa eu arrumar meu quarto aqui. Aí você vai lá, limpa o quarto, arruma as gavetas, deixa tudo dobradinho, tudo bonitinho, joga fora aquilo que você não usa mais. Não só o seu quarto, mas a casa, ou então no seu ambiente de trabalho, o seu armário do trabalho, a sua escrivaninha, a sua mesa, lá onde você trabalha, seu ambiente de trabalho. Às vezes tem muita informação, muita coisa, então a gente começa assim, organizando as nossas coisas. Você começa a visualizar melhor as coisas. Então, às vezes, isso pode trazer um pouquinho mais de calma pra gente tentar resolver uma certa situação, né? Isso ajuda um pouco, então a gente dá aquela organizada, dá aquela respirada. Então, no filme, mostra isso, né? Tem um outro filme também, que eu não lembro agora o nome da Lindsay Lohan, que ela acontece mó caos na vida dela, e no outro dia ela não quer voltar pra escola, porque ela acha que a vida dela acabou e não sei o que, só que outro dia ela precisa voltar pra escola. Então, por pior que tenha sido horrível, tá, mas você tem que estar lá no próximo dia. E a vida é assim, né? Então a gente tem, às vezes, um dia super difícil, acontece um monte de coisa, a gente vai dormir, acorda, e a gente tem um novo dia. Tudo de novo pode acontecer, o sol tá lá, o sol nasceu, você tem um emprego, você tem lá a sua casa pra resolver, você tem suas coisas. Se você não tá trabalhando, mas você pode procurar um trampo, você tem saúde pra procurar um trampo. Então, as coisas, elas meio que se apresentam novamente pra você escrever uma nova página, né? Meio assim. Mas, às vezes é isso, no trabalho, né, acontece aquele dia, assim, horrível, já aconteceu muito isso comigo, assim, de eu pensar, eu quero ir embora, eu quero pedir demissão, eu nunca mais volto aqui. Já aconteceu de eu ir embora
muito puto, muito triste do trampo e falar, meu Deus do céu, eu não vou voltar aqui amanhã, não dá, velho. Vou pedir demissão, não sei o que. Só que aí você vai pra casa, toma um banho, come, assiste alguma coisa, ou então sai, encontra algum amigo, ou então vai caminhar, vai dar uma respirada. Aí quando você acorda no outro dia, já é outro dia, e aquela raiva, aquela situação meio que deu uma diferenciada na sua cabeça. Você já consegue olhar diferente, você já consegue ter um pouco mais calma pra pensar sobre aquilo. Porque sempre, por isso que é aquela frase que as pessoas falam assim, não faça nada de cabeça quente, não resolva as coisas de cabeça quente. Porque realmente, às vezes quando a gente tá na raiva, né, quando a gente tá naquela euforia, naquela situação que a gente não sabe muito o que fazer, então a gente vai resolver assim pra tirar da nossa frente, que nem eu falei, a gente quer resolver logo. Então se você tiver com a cabeça quente, você não vai raciocinar direito, você vai resolver às vezes de uma maneira ruim e você vai trazer piores consequências depois. Então essa frase, ela faz muito sentido de realmente a gente pensar, dar uma respirada e falar, peraí, eu não consigo resolver isso agora, eu preciso dar uma pensada, organizar aqui na minha cabeça. Lógico, tem situações que a gente não tem como ter essa oportunidade de pensar, né, mas quando a gente toma decisões de cabeça quente, geralmente a gente pode se arrepender, né? Então faz muito sentido isso, assim, da gente tentar deixar algumas coisas pro outro dia, né? Então tem aquela frase assim, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Só que às vezes isso pode ser ruim, porque essa autocobrança, né? Porque a gente tem essa autocobrança. Muitas vezes aconteceu isso comigo, assim, de eu estar numa situação, caramba, tô com preguiça, não quero fazer isso hoje, não sei o quê. Aí eu penso assim, aí vem aquela frase, né? Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Aí você fala, caramba, né? Então eu preciso resolver isso agora. Ou então aí vem aquela frase engraçadinha, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Então fica nesse dilema, né? Então faço agora ou vou adiar essa situação? Se tiver a possibilidade de você pensar melhor, reorganizar os pensamentos, às vezes é bom. Que aí de repente uma atitude que você toma hoje, amanhã poderia ser uma atitude completamente diferente. Mas é que muitas vezes a gente vê um problema tão grande, né, que cada pessoa tem uma situação de vida, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas familiares, problemas de saúde. Então eu não posso dizer aqui também, porque senão eu vou estar falando de uma maneira genérica e desrespeitando, né, o problema das pessoas. Mas na maioria das vezes são coisas que a gente tem que resolver com algumas decisões, né, independente do que seja. E às vezes a gente tomar a decisão com a cabeça quente, ou então tomar decisão naquele calor do momento com pressa de resolver, a gente pode acabar se arrependendo depois. Então, algumas coisas a gente precisa pensar que o amanhã vai chegar. Então, hoje tá difícil, mas amanhã pode melhorar. Então, hoje tá muito bom, o que vem pela frente amanhã? Como é que vai ser amanhã? Então, assim, eu tô aproveitando o dia de hoje, mas ainda tem amanhã. Eu não posso gastar todo o meu dinheiro hoje, que nem como brinca, né? Vamos viver como se não houvesse amanhã e o amanhã chega, né? Que nem cartão de crédito que você vai lá comprando tudo, parcelando deliciosamente. Não, 12 vezes, não sei o quê. E aí, quando chega a fatura, é aquele mini infarto, né? Então, a gente tem que ter esse planejamento, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu recebia várias broncas, assim, né? De gente mais velha que já tinha passado por essa situação, cuidado com o seu cartão de crédito, não vai usar cartão. E muita gente dá esse conselho, não usa cartão de crédito, ou se você usar, usa de uma maneira muito específica, por uma coisa que não tem jeito mesmo e tal. Mas a gente tem essa mania, né, de querer parcelar tudo, ou de achar que só porque parcelou, beleza, vai ser tranquilo, mas quando você vê, você tem várias parcelinhas de coisas baratas que acabam ficando caro na fatura, né? Então a gente tem essa mania de às vezes achar que dá pra resolver só passando um cartão. Então precisa organizar isso. Eu precisei passar por essa situação, fiquei anos e anos com problemas assim de restrição no meu nome, lutei pra caramba pra parcelar as dívidas, consegui, beleza, mas assim, foi uma experiência bem complicada com o cartão de crédito. Então é uma coisa que precisa realmente tomar cuidado. Eu aprendi isso da pior maneira, né, a duras penas, mas aprendi. Então hoje eu tenho mais cautela em relação a isso. Mas assim, é um exemplo básico, né? Que a gente fala do cartão, que o pessoal brinca muito, mas pra vida também é assim. Então tem certas coisas que a gente precisa ter, assim, mais cautela nas atitudes que a gente toma. Porque assim, o amanhã vai chegar. Aí você pode ter novas oportunidades também. Então a gente às vezes não precisa tentar fazer tudo de uma vez só, resolver tudo de uma vez só. O que dá pra resolver agora, beleza, a gente resolve agora. O que ainda tá uma coisa assim que não é certeza que dá pra resolver, e isso vai te trazer outras consequências, então assim, peraí, eu preciso me organizar melhor pra tentar resolver isso aqui, porque eu ainda tenho coisas pela frente. Então a gente tem um pouco mais de cautela em relação a isso, e também nesse sentimento assim, de achar que tudo tá perdido, né, que nem já falei aqui no programa outras vezes, assim, às vezes a vida da gente parece que a gente perde o sentido, assim,
com muita coisa, né? Um relacionamento que termina, um emprego que a gente sai, que nem eu fiquei 2 anos desempregado, né? Então chega um momento que a cabeça da gente começa a ficar assim, aquela autocobrança, fica assim, nossa, eu nunca mais vou conseguir trabalhar na vida. Você começa a se sentir inútil, se sentir incompetente, né? Fala, caramba, eu não consigo nenhum trampo, já mandei currículo pra caramba e nada. Então, a cabeça da gente começa... A autocobrança é uma das coisas mais complicadas. Então, eu fiquei esse tempão desempregado, eu achava que não ia mais conseguir nenhum emprego. Quando a gente fica muito tempo solteiro também, fica sempre achando que nunca mais vai conseguir namorar com ninguém. E aí a gente começa a colocar essas coisas na nossa cabeça. É muito difícil tirar, porque entra sozinho, não sabe? Eu tô lá vivendo a minha vida normal e de repente aquilo entra na minha mente sem eu querer. Tipo, do nada. Então tem certas coisas que a gente fica pensando assim, que não tem mais, sabe? Nossa, nunca mais isso vai acontecer. E aí fica parecendo que é o fim, sabe? É o fim do mundo para aquilo. Mas não é, independente de qualquer coisa, as coisas elas continuam acontecendo, né? Que nem tem aquela música, né? Apesar de você. Então assim, apesar das suas vontades, apesar de você, a vida vai continuar. Que nem eu já falei aqui uma vez sobre aquela música da Marília Mendonça, que chama Deprê, a música, e ela fala, né? Tá errado, hoje deveria ser feriado, o comércio era pra estar fechado, porque todo mundo tá sorrindo. A gente terminou, as pessoas deviam estar tristes com a gente, era pra estar chovendo. Então, tipo assim, na tristeza dela, ela fala, pô, por que as pessoas estão sorrindo se eu terminei? Eu tô triste e chorando aqui na minha casa. Não é pra você sorrir, não. Tipo isso, sabe? Uma brincadeira, mas esse sentimento, sabe? Assim, como que não tá todo mundo triste que nem eu tô triste? Então, apesar de você, né? Apesar da sua tristeza, apesar dos seus problemas, a vida ela continua acontecendo. E não é que eu tô sendo frio, e não é que eu não pense no sentimento das outras pessoas, mas assim, a vida ela é prática nesse sentido, né? Então, que nem as pessoas falam assim, não sei quem é insubstituível, que nem eu falei em alguns programas anteriores. Assim, às vezes pode até existir realmente pessoas insubstituíveis, ícones, fodásticos, mas mesmo assim, quando essas pessoas não estiverem mais aqui, vai ter outra pessoa para fazer a função dela. Mesmo que não seja tão perfeito quanto a outra pessoa fazia. Mas se essa pessoa não estiver mais aqui, alguém vai fazer por ela. Então, apesar de você, né? Apesar de nós, apesar da minha tristeza, apesar da minha saudade, apesar da minha vontade, as coisas elas continuam acontecendo. Que nem eu falei, tem certas coisas que não estão no nosso controle. Eu não quero mais tal coisa. Tá, você não quer, mas e aí? Continua acontecendo, independente de você querer ou não. Tem certas coisas que estão completamente fora do nosso controle. Aquilo que a gente pode controlar, aquilo que a gente pode tentar mudar, beleza. Por exemplo, às vezes você não gosta de frequentar tais lugares, tá bom, não vou mais lá. E aí é uma escolha sua, você não é obrigado a frequentar lugar nenhum, você não é obrigado a ir em lugar, encontrar com pessoas, nada disso. Então, se você pode controlar sobre isso, beleza, você vai controlar. Vai ter certas coisas que não. Então, que nem eu falo nessa questão de trabalho, né, que tem sempre aquelas frases assim que as pessoas falam, mas sempre vai ter alguém que vai ser assim. É uma coisa que eu nunca vou me conformar na vida. Mas assim, todo trabalho que você passar vai ter uma pessoa que não sei o que, uma pessoa que prejudica. Eu não acho isso legal. Eu acho que as pessoas poderiam entrar num consenso, entrar numa organização para que não acontecesse isso. Mas a vida não é um conto de fadas e não é do jeito que a gente quer, né? Que nem eu falei. Mas tem certas coisas que a gente pode evitar, outras não. Então quando a gente age como se não houvesse amanhã e quando a gente pensa que tudo aquilo tá acabado, não está. Então por mais que você esteja triste pra caramba hoje e você vai dormir triste... E talvez amanhã você acorde triste também, mas assim, chegou amanhã, não chegou? Então já não foi outro dia, então ontem foi triste, e aí hoje precisa ser triste de novo. E assim, às vezes a gente entra numa maré mais baixa e realmente a gente fica assim um tempinho que a gente não tá muito naquela vibe animada, não tá naquela curtição, não tá numa época boa pra conversar, ou nos nossos melhores dias, né? Que nem eu sempre falo assim, não estou nos meus melhores dias. Às vezes acontece de entrar numa maré de alguns dias assim, às vezes acontece de ter um dia assim. Então eu lembro que quando eu era criança, né? Que às vezes a gente tava rindo pra caramba, rindo muito, assim. Sabe quando dá uma crise de riso na galera e todo mundo ri, e as criançadas brincando e rindo assim de uma maneira incontrolável. Aí vem alguém assim e falava, ó, cuidado, viu? Quem ri muito num dia, no outro dia vai chorar. Meu, tinha um cagaço dessa frase, e sabe o que é foda? Que algumas coisas, quando a gente ouve na infância, entra na nossa mente, no nosso inconsciente, nunca mais sai, né? Então, assim, pro resto da minha vida eu levei essa frase comigo e com medo, sabe? Às vezes quando eu tô num momento mó legal, curtindo pra caramba, rachando de rir, me vem aquela vozinha, olha, viu? Quem ri nem mais num dia, no outro dia vai chorar. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que parar de rir, senão amanhã eu vou chorar. Senão amanhã vai acontecer alguma coisa que vai me fazer chorar. Olha essa ideia. Tipo assim, meu, caramba, deixa eu curtir meu momento aqui. Ô, voz na consciência, meu. Tipo, você tá ali curtindo a vida, rachando de rir. E aí vem a voz da consciência e fala que você vai chorar no outro dia. Pô, mas caramba,
curte agora. Se você for chorar amanhã, é outro dia. Então por que eu não posso rir agora? Tipo, curtir pra caramba agora. Então tem umas coisas que entram. E até hoje eu não entendo direito por que tem essa superstição, né? Um dia você ri pra caramba, no outro dia você vai chorar. Pô, sacanagem, né? E tem também, depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Porque assim, às vezes realmente a gente precisa chorar. Às vezes a gente tá tão triste, tá tão acontecendo várias coisas que a gente tá tão tenso que a gente não consegue chorar. Mas uma hora ou outra o corpo acaba dando um jeito da gente chorar, e a gente percebe que quando a gente chora, meio que a gente descarrega um pouco, sabe? Sai um peso. Então às vezes a gente precisa chorar um pouco mesmo, pra gente aliviar um pouco essa tensão que a gente tem, porque assim acontece muita coisa, e essa autocobrança, e esse medo de decepcionar as pessoas, e esse medo de não conseguir resolver as coisas, e esse medo de o amanhã não chegar. Então é muita coisa. E aí às vezes o nosso corpo não aguenta, a nossa mente não aguenta, e o que acontece é a gente chorar. E às vezes é bom a gente chorar, porque depois você consegue enxergar as coisas de outra maneira, que nem eu falo, né? Você dorme, acorda, no outro dia você pode acordar pensando coisas diferentes. Às vezes você vai sonhar com outras coisas completamente diferentes daquilo que você está vivendo, e você começa a entender que na sua vida existem outras possibilidades, você começa a entender que existem outros caminhos, né? Então assim, às vezes a gente quer muito ir por um caminho, e a vida fica toda hora mostrando que não é aquele caminho, sabe? Vai dando errado, e mesmo assim a gente vai insistindo. Vai chegar um momento que não vai dar mais pra gente ir por aquele caminho, porque não é pra ir. Então a gente cai a ficha de entender, poxa, não é pra mim essa situação, né? Que nem eu brinco sempre aqui no programa, né? Não consegue, né, Moisés? Tem certas coisas que não é pra ser da gente, e a gente quer muito, mas quando cai essa ficha, quando a gente entende que aquilo não é pra nós, a gente começa a entender, poxa, existem outros caminhos. Apesar de você, as coisas vão continuar. Então, apesar de eu querer isso, mas eu não poder ter isso, eu posso fazer outras coisas. Então, assim, não precisa acabar, não precisa ter fim. Teve fim aqui nesse ciclo, fechou, vai pro outro. Então, tipo, tentar ir para um outro lugar, né? Então, às vezes a gente fica sempre muito preso, né? Numa coisa só. E às vezes a gente poderia tentar outras também, mas é porque a gente sempre vai por um caminho que a gente já conhece os resultados, a gente se acomoda muitas vezes. Então, isso acaba sendo complicado, acaba prendendo a gente e fechando um pouco a nossa visão, né? De entender que possa existir mais possibilidades, né? Eu falo por mim também, mas é sempre bom a gente saber se o caminho que a gente está seguindo vai dar em alguma coisa, sabe? Porque às vezes a gente só vai, né? A gente só vai seguindo, assim, uma linha sem pensar muito no que vai acontecer. Então, assim, o amanhã ele vai chegar. Então sempre vai ter um amanhã, sempre vai ter novas oportunidades, né? Como diz, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, se hoje tá chovendo, amanhã o sol vai voltar. Então, hoje tá triste, amanhã não precisa estar triste de novo. Ou se amanhã ainda estiver triste, que seja menos triste, né? Do que está sendo hoje, no próximo dia, e aí a gente vai um dia de cada vez, e o amanhã vai chegando. Então a gente vai tendo novas oportunidades e novas maneiras, né? Encontrar novos caminhos. E é que eu falei em programas anteriores que eu comecei com uma música minha. Eu até esqueci de falar sobre isso. Uma música que eu fiz quando eu estava no ensino médio ainda. Tinha um trabalho de escola para entregar, e a professora, ela falou, preciso que vocês entreguem isso aqui, uma coisa, um texto de vocês, ou qualquer coisa que vocês escreveram, tal. Aí eu já tinha escrito essa música, eu tinha ela na minha cabeça e não tinha feito esse trabalho da professora. Aí eu falei, caramba, então eu vou apresentar a minha música pra ela. Eu escrevi rapidinho no caderno assim e mostrei pra ela. Falei, professora, posso trazer o violão amanhã? Aí eu toco ela, tal. Ah, beleza, aí eu toquei a música na sala de aula. Acabou sendo um trabalho de escola, mas era uma música que eu já tinha escrito, eu acho que eu tinha uns 15 anos. E eu escrevi essa música, né? Vou sair por aí, conhecer um jeito novo de viver. Vou sair pelo mundo, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Aí vai, assim vai. Depois eu posso cantar ela inteira, que eu não cantei ela inteira, não tem ela inteira no canal. E aí era um trabalho de escola, mas era uma música que falava sobre isso, assim, sobre eu querer sair pelo mundo, conhecer outras pessoas, outros lugares, encontrar um novo amor. Aquela coisa assim de adolescente sonhador, de ver filmes e pessoas, né, o sonho americano, né, de vencer na vida e assim vai. Então, era uma coisa assim, é uma música que ainda existe esse sentimento dentro de mim, só que muitas vezes a gente deixa esse sentimento adormecer, que nem eu falei, a gente vai entrando na rotina do trabalho, no dia a dia, nas cobranças da vida, na autocobrança, aí você começa a ser mais prático, né, que é que nem o que eu falo assim, às vezes começa um monte de gente encher o saco com umas coisas nada a ver, eu falo, sério, eu não preciso mais passar por isso, e não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu atingir um patamar de nada, mas é porque eu não quero, simplesmente eu não quero. Então, tipo assim, não quer dizer que eu esteja numa situação melhor
financeiramente, nada disso, mas às vezes tem certas coisas que eu não quero mais fazer. Então tem certos trabalhos que eu vou recusar, porque eu sei que eu vou passar humilhação, eu vou passar gente querendo ser melhor do que eu, enchendo meu saco e, sabe, me tratando mal. Eu falo, eu vou pra lá, vou ganhar dinheiro fazendo isso, mas eu vou ficar sendo humilhado. Então eu não vou. Tem certas coisas que até seria bom, tipo, o cachê é legal, mas, poxa, você vai ficar o dia inteiro ali vendo gente te distratando. Aí você vai, só por causa do dinheiro, aí eu falo, não vou. Então tem certas coisas que a gente começa a não querer mais fazer. E não é porque eu me sinto melhor do que ninguém, ou porque, eu sou arrogante. Não, tipo, tem certas coisas que realmente a gente não quer mais fazer pra não ter que passar de novo por aquela situação que entristece, que dá raiva, essas coisas. Então, assim, que nem eu falei, aí a gente vai perdendo um pouco esse encanto, e tem certas coisas que a gente para de enxergar, que nem eu já falei, às vezes você fica muito tempo sem ter um relacionamento, parece que nunca mais vai ter de novo, e a vida tá aí acontecendo, né? Apesar da gente, a vida continua acontecendo. Mas a gente se fecha para algumas coisas, a nossa visão se fecha também, não só para isso, mas que nem para empregos também. Às vezes parece que eu nunca mais vou ter uma oportunidade de trabalhar em outro lugar. Parece que eu só sei trabalhar onde eu tô e se eu sair dali eu não vou conseguir mais nada. Mas não é isso. Tipo, a minha visão que fechou, a minha cabeça que me fechou pra isso, então eu preciso trabalhar essa ideia, eu preciso trabalhar que existem outros caminhos, existem outras possibilidades, né? Que às vezes a gente fala assim, tem uma pessoa triste porque terminou um relacionamento, fala, nossa, mas tem tanta mulher no mundo, mas tem tanto homem no mundo, aí você pensa assim, mas eu não quero, eu quero aquela pessoa. Então é difícil você tirar isso da cabeça, né? Tirar que existem outras pessoas que de repente podem ter um relacionamento legal. Então é uma coisa assim que precisa trabalhar. Isso aí a gente não consegue comprar no mercado, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. E uma das conversas que eu tive com meu amigo essa semana também foi isso. Cada pessoa tem o seu processo. Não existe um livrinho, um manual, né, do que fazer, o que fazer. Então é que nem eu falo, às vezes a gente tem que usar como exemplo aquilo que a gente viveu e não fazer de novo, né? Usar como exemplo do que não fazer. Falar, não vou mais fazer isso. Ou então, vou fazer que nem eu fiz aquela vez, que deu certo, vou tentar fazer de novo. Então a gente tem que usar a nossa própria vida, os nossos exemplos próximos de amigos, de familiares, de coisas que a gente vê que deu certo, fala, vou tentar fazer também. Mas mesmo assim, não é uma receita pronta, né? Cada pessoa tem ali um dilema específico, né, pra resolver. Mas é importante a gente colocar na cabeça, né? Que às vezes hoje pode estar difícil, mas amanhã pode ser mais tranquilo. Amanhã será um novo dia. Não é aquelas frases motivacionais, não é positividade tóxica, nada. Mas assim, algumas coisas a gente não pode resolver hoje, então vamos resolver amanhã. Não dá pra resolver tudo de uma vez? Então vamos resolver o que dá pra resolver agora. Vamos viver, tipo, um dia de cada vez, sabendo que amanhã tem. E pensando também que amanhã também pode ser um novo dia, e pensando que amanhã novas coisas poderão acontecer. Então o amanhã sempre chega, né? Independente de qualquer coisa, o amanhã sempre chega. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora dele, é hora do nosso mestre, o dono desse programa. Pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Gente, tudo bom com você, gente, né? Que saudade que a gente fica, né? Da rapaziadinha curtindo o programa da gente, né? Que bacana, lá. O pessoal ficou mandando pergunta, falando das cidades também. Eu tô esperando a resposta, que ninguém me explicou por que chama M-Boy Mirim. Fiquei esperando o Paulinho mandar a resposta pra mim, não mandou. O Jardim Bonfiglioli, Jardim Robru, né? Cada nome bonito que tem em São Paulo, né, gente? As juntas provisórias, né? O que será que existe as juntas provisórias? Porque na época de certo fizeram as juntas e falaram, deixa isso aqui como juntas provisórias, depois a gente faz a junta certa e a fixa, né? E nunca mais arrumaram, ficou pra sempre como juntas provisórias. E o nome, porque é provisório, então não podia ficar pra sempre, era provisório, né? Por que chama juntas provisórias até hoje, né, gente? Pelo amor de Deus, a Ragué Bischoff, é tão bonito, né, esses nomes, gente. Eu quero trazer o Paulinho aqui pra ele dar uma aula pra gente, né. O menino também falou mais cedo dos programas de novela, né, gente. Que gostoso, né, assistir as novelas antigas, né. Tinha que ficar 24 horas passando. Até fizeram um canal das novelas antigas, mas não fica passando só novela, fica passando outras coisas. Não, gente, deixa um canal só passando novela, gente. Coloca Avenida Brasil, Kubanacan, o Gaúga, o Clone, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas. Gente, vocês vão ver que delícia que vai. Você fica passando de maneira ininterrupta. Não precisa ninguém apresentar nada, nem comercial. Fica só passando. Que nem aqueles canal que passa Todo Mundo Odeia o Cris 24 horas. Deixa passando as novelas da Globo, gente. Paulinho, vê se aparece aqui pra você explicar pra gente por que chama juntas provisórias, tá? Grande beijo, gente. Foi.
Boa, mestre Tio Chicória, sempre abrilhantando o Terça Nobre. Tio Chicória seria bom, eu acho que se tivesse novela 24 horas, eu ia ficar assistindo também, eu ia gostar, hein? Muito interessante os nomes também, mande pra cá as perguntas e sugestões para Tio Chicória, explica por quê, né? Quem responde as perguntas do Tio Chicória? O Tio Chicória responde, né? Era pergunte ao Tio Chicória, agora é o Tio Chicória que tá perguntando aos ouvintes do Terça Nobre, olha só que maravilha. Faça seu comentário aqui no YouTube, youtube.com/euribenevento, se você tá ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, você pode assistir também, youtube.com/euribenevento. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta nos episódios, fala lá por onde que você acompanha o Terça Nobre, deixa sua pergunta pro Tio Chicória, sugestão de tema, fica à vontade. É sempre muito legal conversar com você aqui no Terça Nobre, e hoje a gente tá falando sobre sempre haverá um amanhã, né? Porque às vezes fica assim, aquela questão, né? Como que será o amanhã? Viva o seu dia como se fosse o último, abrace como se fosse a última vez. Realmente isso também faz parte, isso também faz sentido, né? Então assim, pode ser que hoje tenha oportunidade e amanhã não tenha mais, pode ser que o amanhã não chegue pra nós, pra alguma das pessoas, mas o amanhã, ele sempre existe apesar da gente, né? Por isso que eu tô falando, o tema de hoje, ele é assim, ele é um pouco mais frio até nesse sentido, porque assim, mesmo que a gente não esteja mais aqui, o amanhã ele vai acontecer pra outras pessoas, vai acontecer pra quem fica, né? Então, que nem eu falo, né, dessa questão da gente ser insubstituível ou não, a gente pode até ser insubstituível em alguma coisa, mas alguém vai estar lá para fazer a sua função, por exemplo, na vida profissional. Mas assim, no coração das pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente ama quando partem, né, ninguém nunca vai substituir isso. Então, cada um tem um lugar especial também, né, em nossos corações, mas eu digo assim, no modo geral, né? Então, o amanhã ele acontece e às vezes a gente fica sempre sofrendo, né, por dois motivos, né? Sofrendo porque a gente quer resolver tudo de uma vez e sofrendo porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas ele vai vir, independente de qualquer coisa. Então a gente precisa ter mais leveza e mais calma para algumas coisas. Outras não tem jeito, né? Infelizmente a gente não consegue controlar, mas algumas coisas a gente pode controlar, a gente pode respirar um pouco mais, a gente pode pensar no que a gente pode fazer, ou se nada daquilo estiver dando certo, a gente pode tentar encontrar um outro caminho. Então se chegou outro dia para você, se o sol bateu ali na sua cara, então beleza, é mais um dia, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã e o sol voltou. E aquilo tudo que te deixou triste ontem não precisa te deixar triste de novo hoje, né? Pode abrir um outro caminho pra você. E às vezes tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Tem coisas que a gente fica sempre assim muito triste, porque, mas por que não? Por que não deu certo? Por que não eu? Eu mesmo sempre me questionei muito disso, de por que não eu? Por que muitas pessoas conseguem um monte de coisa que eu queria e eu não consigo? Isso não é inveja, sabe? Tipo assim, você olhar e pensar, por que não dá certo pra mim e dá certo pra outras pessoas? Por que esse caminho não deu certo pra mim? Tem um monte de gente que faz esse caminho e consegue. Então assim, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem uma história diferente, assim, são coisas inexplicáveis. Às vezes a gente faz exatamente a mesma coisa e o resultado é diferente pra mim do que pra outra pessoa. Que nem eu já falei aqui em outros programas também sobre a gente buscar um lugar ao sol e tal. Então, é muito específico, não tem muita explicação. Mas a gente também, de repente, não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas a gente pode tentar encontrar outros caminhos. Então, se a gente ainda tem essa possibilidade de buscar novos caminhos, buscar outras coisas, então a gente tem que tentar buscar. Acredito que seja assim. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Para de dar tchau, tchau. Muito obrigado para todo mundo que está sempre acompanhando o Terça Nobre. Estamos caminhando para 3 anos de Terça Nobre. Olha só que maravilha. Começamos em março de 2020. Estamos chegando aí em março de 2023. E bora alcançar aí os 3 anos do Terça Nobre. A 4ª temporada também já tá acabando. Logo, logo vem a 5ª. Olha só que legal. 5ª temporada. 5 temporadas de Terça Nobre já, hein? Logo, logo. Então, muito obrigado para todo mundo que sempre apoiou o projeto, para as pessoas que me chamam nas mensagens e falam, meu, obrigado pelo programa, gostei disso, gostei daquilo, sugere tema, agradece. Alguns amigos falam, meu, continua fazendo o que eu gosto, pô, legal, minha família, meus amigos
as pessoas que chegam, né, os novos ouvintes do Terça Nobre. Então é sempre muito importante. Muito obrigado para todo mundo que tá apoiando esse projeto, esse podcast. É muito importante para mim o apoio das pessoas que acompanham o programa. Então, de verdade mesmo, muito obrigado. Um beijo aí para todos os meus amigos, um beijo para toda a minha família, um beijão para minha mãe, a dona Tânia, que sempre me apoiou em todos os projetos, desde a primeira vez que eu inventei de cantar, de tocar violão, de querer ter banda, de querer ser radialista. Sempre ela me apoiou em tudo, sempre me deu uma força. Brigadão, mãe, brigadão, família, todo mundo que tá sempre comigo aqui no Terça Nobre, aos amigos. Um forte abraço pra todo mundo. E semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu. Terça Nobre.